84. Salmo 84, do verso 1 a 6. Estou vendo que alguns de vocês estão com frio e eu estou com calor, não é? Alguém está muito de casaco aqui e eu estou suando, né? A gente está acostumado com temperatura de 15 graus, sair caminhar sem casaco. Deve estar a 20 aqui, ou mais de 20, né? Com certeza. 26? É isso? Não sei quantos graus deve estar, né? Salmo 84, do verso 1 a 6. Todos prontos aí? Diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Até aqui. Meus irmãos, eu tenho já, nesses últimos anos, estudado, pesquisado sobre vida abundante. O que é vida abundante, né? Muito tem se falado de prosperidade e muitos têm caminhado nessa direção, mas um tanto assim, penso eu, à luz da palavra, meio fora do que a Bíblia está dizendo que seja vida abundante. Vida abundante, eu queria fazer um pano de fundo rápido por causa do tempo. Está lá em João 10:10, Jesus dizendo: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas para a gente entender um pouco esse contexto, eu quero começar no capítulo 6 de João, quando acontece a primeira grande multiplicação dos pães. Ali o texto diz que comeram 5 mil pessoas com 5 pães e 2 peixes, mas com certeza comeram umas 15 mil ou mais, porque tinha as esposas, e alguns deles tinham mais de uma esposa, e tinha uma meninada, né? Então comeram muita gente. Se você ler esse texto, você vai perceber que no dia imediato, no dia seguinte, alguns procuram Jesus, penso eu, que eles devem ter pensado assim: descobrimos onde tem McFish de graça, né? Pão com peixe, vamos lá, não é verdade? E eu já morei em Minas Gerais, então não tem nada melhor que lá para as 4, 5 horas você tomar um cafezinho da tarde, né? Um cafezinho com leite e pão de queijo, para mim, uma pedida maravilhosa. Eu sei fazer. Se um dia você for na minha casa, me cobre e me avisa que eu faço para você um pãozinho de queijo bem mineiro para você comer. Mas eles foram lá atrás de comer de novo, né? Um lanche da tarde, e Jesus diz para eles assim: por que vocês me procuram pelo pão que perece? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus aí já dá uma dica que muitos procuram pela motivação errada. Eles ali estavam procurando para fazer um lanchinho da tarde. Legal, um lanche bom, gostoso, de graça, vamos lá. E Jesus os adverte, os chama a atenção, dizendo que Ele era o pão vivo que desceu do céu. Se você continuar nessa sequência de leitura, você vai perceber que logo ali alguém vai dizer duro esse discurso e já começa a se afastar de Jesus, e Jesus vai perguntar depois para os 12, e vocês, dizem o quê? E Pedro vai dizer, rematus ou aionios, não é? Isso lá do grego. Para onde iremos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. E é nisso que eu penso que é a vida abundante. Essa palavra não é lalia, é rema, é a palavra empoderada pelo Espírito Santo de Deus. É isso que acontece conosco quando alguém fala a palavra e o Espírito age em nós para a gente ouvir a palavra, e a função do Espírito é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e a gente percebe aí, nesse momento, que a gente é pecador, é quando se dá a conversão e a gente entende que nós temos um Salvador, que é Jesus. É a palavra empoderada pela ação do Espírito Santo de Deus. Zoe
é a vida espiritual que nasce aí. Esse é o novo nascimento, porque todos nascemos, não é? Biologicamente, daí bios, biologia, nós nascemos aí da fecundação do óvulo, não é? Nascemos como todos nós nascemos assim, nascemos desse jeito. Se continuarmos desse jeito, sem reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, nós vamos viver eternamente separados do Senhor. Então, ao ouvir essa palavra empoderada, nós temos essa nova vida zoe, a vida espiritual que nasce em nós, espírito vivificante, essa relação que começa aí nesse novo nascimento, essa nova vida, a vida espiritual, e aionios, que é eterno. Então, para mim, isso é vida abundante. Mas para a gente desenvolver mais, o irmão até citou, eu gosto de falar, nós que somos reformados, somos cristãos, temos uma teologia bem bíblica, a gente sabe que, nesse texto de João mesmo, diz que ninguém vem a ele, Jesus dizendo que ninguém vem a ele se o Pai não enviar. O irmão até citou, e o que for enviado por ele, pelo Senhor, ninguém pode tirar da mão de Jesus. Pensam, essa informação, essa notícia devia nos fazer dar cambalhota de alegria, de regozijar diante do Senhor. Mas a gente olha muitas vezes, não estou criticando aqui vocês, eu ando pelo Brasil de manhã numa igreja, à noite em outra, todo domingo. A gente percebe que o semblante de boa parte das pessoas não estão alegres, não estão exuberantes, como esse texto diz aqui, que nós vamos ministrar já. E o que acontece? Por que nós sabemos que já o nosso maior inimigo foi vencido, que é a morte? Nós temos vida eterna em Cristo Jesus e temos a garantia que somos dele. Eu quero crer que a grande maioria aqui, ou todos, já tiveram esse novo nascimento, já desfruta de vida zoe. E por que não ter vida abundante? Por que não desfruta de vida abundante? Se você pudesse falar, se fosse num formato da escola dominical, você dizer: pastor, você não mora no Brasil, você não está conhecendo as situações, estamos aí com mais de 12 milhões de desempregados, a gente está vendo quem está trabalhando está com medo de ser cortado, a gente está vivendo um tempo muito tenso, não é? A gente tem visto a situação do Brasil e do mundo, quer dizer, a gente está num momento difícil. E eu penso, quando que esteve fácil? O próprio Jesus nos advertiu que no mundo teríamos aflições, para a gente ter bom ânimo, que ele venceu o mundo e nós venceremos também. Em que tempo as coisas foram fáceis? Lógico que a gente vai falar muito do nosso tempo. Todos nós queremos e buscamos uma zona de conforto, e não tem nenhum pecado nisso. Mas, muitas vezes, isso tem nos impedido de glorificar e de adorar a Deus, de dar glória a Deus pelo que Ele é. Antigamente, quando eu era garoto, né, tem um dia desse, a gente despedia quando ia embora do culto, dizendo assim: Maranata, vem Jesus. Hoje, se bobear, muitos não sabem o que é Maranata mais, certo? Não é? Porque a gente já despedia assim: se eu não te encontrar até domingo, é porque eu fui com Jesus, ou porque Ele veio nos buscar. Tinha no nosso imaginário, na nossa mente, o encontrar com Jesus. A gente cantava muito lá no céu, lá para o céu. Hoje a gente está cantando aqui na terra, aqui na terra, aqui na terra. Vamos ficar por aqui está bom, o Senhor manda mais, não é? A gente quer ficar por aqui, não é? E essa, muitas vezes, é a nossa frustração, porque tem nos ensinado erroneamente que tudo vai ser muito fácil. Não estou dizendo que com Jesus a gente não tem certeza e esperança. Mas tem nos ensinado muitas vezes um outro evangelho. Hoje, com a facilidade da comunicação, a gente ouve mensagem de todos os lados, de todos os jeitos, e eu costumo dizer que a pior mentira é aquela que tem 99,9% de verdade. Por quê? É mentira. Mas é fácil você comprá-la como verdade. Mas ela é mentira. Concorda? E a gente tem teologicamente comido morte na panela, como diz o profeta lá. Isso tem nos adoecido, isso tem feito com que as nossas vidas, mesmo estando em Jesus, mesmo vindo à igreja, mesmo lendo a Bíblia, mesmo ouvindo a palavra, o nosso semblante está um tanto encabrunhado, entristecido, porque você está preocupado com a vida. Foi-te ensinado assim uma outra teologia que vai ser tudo fácil, que você vai conseguir tudo, e você corre, não alcança e fica frustrado. E muitas vezes, ao invés de a gente ficar frustrado com aquelas pessoas que estão dizendo o que o Evangelho não está dizendo,
que a gente teria que dizer para esse evangelho, que não é evangelho anátema, a gente tem ficado frustrado com o Senhor. E a gente tem conhecido muitos aí chamados desigrejados, porque estão entristecidos com Deus por causa do relacionamento que tiveram com a igreja. Algumas coisas, de fato, têm nos atrapalhado, têm nos entristecido. E eu chamo isso de poeira do mundo. Quando eu era garota, eu via minha mãe limpando, tirando poeira de móveis, né? Achava aquilo um trabalho tão inócuo, mas eu não podia falar nada, não levava um cascudo, eu ficava bem quieto. Achava aquilo, está limpinho, está limpando, mas se fosse na minha idade, agora eu falaria, isso é neurose, mas na época eu não tinha essa noção, né? Mas quando viajei uma época e voltei depois de 15 dias, eu vi que aquela poeira tinha uma camada. Eu percebi. Aquilo era uma limpeza preventiva. A poeira do mundo vai impregnando em nós. Mas não cai um torrão de terra do mundo em você. Cai uma poeirinha. Se você não estiver atento para espanar, para limpar, aquilo vai grudando, vai impregnando. Chega uma hora que você vai ter que raspar, colocar um solvente, porque já tem uma camada. Não tem como a gente viver em outro lugar, a gente vive nesse mundo, mas esse mundo vai nos impregnando de valores, de ensino. E se a gente não estiver atento, lendo a palavra, em jejum e oração, em vigília, em comunhão com os irmãos, a gente vai deixando essa poeira formar uma crosta em nós. Vocês que moram na praia, eu já morei em Saquarema, ali na região dos lagos, perto de Arraial do Cabo, Cabo Frio, um lugar gostoso lá. Mas quem mora na praia respira um ar gostoso, né, dessa maresia, que limpa as vias aéreas, não é? Isso era muito bom. Meu filho tinha asma, ajudava muito, mas quem mora na praia sabe, a cada 5 anos, se você não cuidar, você perde uma TV, não é? Esse salzinho que vai no vento, vai gerando, grudando nos conectores, vai fazendo um zinabre. Está tudo ligado, não está? Está ligadinho, mas não passa comunicação. A maresia do mundo também vai impregnando em nós, de tal forma que a gente está conectado. Você conhece a liturgia da igreja, você sabe que começa com adoração, contrição, intercessão, depois vem edificação. Você conhece a liturgia, conhece os hinos, conhece tudo, mas o zinabre do mundo tem te atrapalhado na sua conexão com Deus. E o que vem a ser isso? Vou dar 3 exemplos práticos, para depois a gente entrar no texto. Pelo menos 3 coisas têm atrapalhado o ser humano. 3 coisas têm nos assediado. Uma delas é poder. Mesmo aqueles que dizem que não gostam de poder, gostam. A gente gosta disso. E a gente sabe que o poder é muito fútil, muito fugaz. Ele passa, nada se mantém por muito tempo. Basta a gente ver as histórias dos impérios. Tudo vem e vai. A gente está vendo agora, assistindo a geopolítica do mundo mudando, não é? Está sendo questionado quem é o primeiro do mundo, se de fato é primeiro, tem outro segundo chegando, querendo fazer uma mudança, e isso tem gerado uma tensão global. Os reinos passam, então o poder passa. Outra coisa que nos preocupa e nos assedia é fama. Mas fama, eu sou uma pessoa simples, quer ver como é que você gosta de fama? Você coloca uma coisa lá no Facebook, se você não tiver tantas curtidas, você se sente assim, mal amado. Poxa, eles não curtiram, não gostam de mim. Tem gente que liga, que manda o WhatsApp para você, cobrando, pastor, o senhor não curtiu lá. Eu já vou curtindo tudo, né? Pronto. Agora, veja, assim como eu, deve ter infinitas pessoas que curtem só por curtir, nem leu. Mas aquilo, para você, para muitos, é assim, legal, eu sou querido. Olha, eu tenho 1000 seguidores, eu chamo de perseguidores, né? Porque eles também, quando quer falar mal de você, você tem uma miríade falando mal. É complicado esse negócio de seguidores. Mas isso tem nos assediado, esta questão de ter tantos seguidores, tantas curtidas, isso é fama. Moderna, eletrônica, online, cibernética. Mas eu vou dar 3 exemplos. Vocês devem, quem tem assim, jovens chegando aos 60 como eu, ouviram o Elvis Presley cantar, né? Uma voz melodiosa, não vou aqui imitá-lo, com certeza.
Mas morreu de overdose, segundo me disseram. Uma voz tremenda, uma fama, é um dos caras que mais vende disco, ainda mesmo depois de morto. Quem tem mais de 30 aí, ouviram o Michael Jackson cantar? Também dizem que morreu de overdose, medicamentosa. Eu não estou julgando, criticando, falando se foi para o céu, se não foi, não é nada disso. Estou só dizendo que a fama não foi suficiente para mantê-los firmes. Uns 2, 3 anos atrás, para mim, faleceu, perdeu-se, foi-se a voz feminina mais melodiosa, Whitney Houston, também de overdose. O que essas pessoas têm em comum, além de ter morrido de overdose, segundo dizem? Elas aprenderam a cantar nas igrejas, frequentaram as igrejas, e a fama os levou para longe, e a fama não foi capaz de mantê-las firmes. Fama é fugaz, vai embora, é passageiro, é correr atrás do vento, como diz Salomão. O outro é money, dinheiro. A gente é assediado por dinheiro. Todo mundo tem um sonho, se ganha 5 mil, ganha 10 mil, ou gostaria de ter aquele cartão de crédito famoso, sem limite, que não tem fatura, não é? Se eu tivesse alguns aqui no bolso, ia ter uma fila grande. Eu espero que você faça a fila hoje por outra coisa, que eu vou falar depois. Mas eu não tenho esse cartão de crédito. A gente sonha com um cartão desse, né? Talvez fosse hoje mesmo fazer alguma compra, já que posso comprar e não tem fatura, não é? É uma bênção, um sonho de consumo a gente comprar muitas coisas. Também passageiro. Eu conheci uma pessoa que tinha uma mulher que tinha mais de 60 pares de sapatos. Eu nem sabia quais tinha todos. Tinha até greve de sapatos assim, eu quero sair, você não me leva, né? Ela já nem sabia mais quantos sapatos tinha lá, qual tinha saído, não é? Quer dizer, ter dinheiro não quer dizer muita coisa. Eu soube de um senhor aí que é um grande aplicador no mundo, não vou falar o nome dele não, mas quem acompanha o mercado deve saber quem é. É um mega investidor que quebra países pequenos, só ele, se ele quiser mexer no dinheiro. Dizem que ele comprou uma mansão num resort lá nos Estados Unidos, paradisíaco, mas ele pode ir lá, ele vai lá sempre 2 vezes por semana, 2 vezes por ano. Passa dias, 2, 3 dias, 2 vezes por ano. E quando saía assim, aquela balcão, aquele alpendre assim, da sua sala, suspensa, quando ele olhava assim, via um lago maravilhoso. Mas ele começou que ele queria ver todo o lago, tinha uma casa, uma outra mansão que atrapalhava ele ver o lago todo. Ele falou, vou comprar aquela mansão. Foi lá oferecer para o vizinho comprar. O vizinho de um cara desse não é apertado, né, de dinheiro. Não quero vender, não. Ele disse, eu pago o dobro do valor de mercado. Aí o cara, como gente de mercado, o dobro do valor de mercado, vendeu. O que ele faz? Demole aquela mansão, para que, nas 2 vezes do ano, que ele fosse passar lá 2, 3 dias, quando ele sentasse ali, naquele alpendre, para ver o lago, fumar o seu charuto, nada pudesse atrapalhar ter a visão do lago. Esse homem não compra 1 segundo de paz que só Jesus pode dar. Vida abundante é a gente entender que Deus é tremendo, que Ele tem nas mãos o universo, a nossa vida, que Ele cuida de nós, que tudo isso que eu falei e outras coisas mais são sutilezas do inimigo, é um falso conforto, é uma falsa esperança que quer dizer para nós, se você tiver isso, você vai ter. Eu conheço gente que ganhava 5 mil reais, que agora ganha 10, não está dando, está correndo atrás de 15, vai ganhar 15, vai correr atrás de 20, de 30, e nunca vai parar, e nunca vai ter dinheiro para investir em missões também, porque sempre está trocando de coisa. Isso não adianta. Só Deus, somente o Espírito Santo de Deus que fala aos nossos corações, que nos acalma, que nos faz sossegar, que nos dá plena certeza. É o que o texto diz em Salmo 4, em paz pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar seguro. Esse homem não compra essa paz que só Jesus pode dar. Aqui no texto que eu acabei de ler, agorinha, vai falar pelo menos 3 dicas para nós de como a gente pode alcançar, à luz desse texto, vida abundante. Deus quis revelar sua palavra num livro, certo? Podia ser de outra forma, mas Ele quis num livro.
E a gente que estuda língua, grego, hebraico, latim, estuda outras línguas, você fica vendo a dificuldade que deve ter sido você registrar em palavras o que Deus fala, o que o Espírito fala aos nossos corações. Você já deve ter tido uma experiência dessas com Deus, como eu já tive, de você ter um derramar de Deus. Uma vez estava orando aí um tempo atrás em casa, pedindo a Deus direcionamento, e houve um derramar de Deus sobre minha vida, de tal forma que eu segurava no meu sofá assim, a sensação que eu tinha é que eu ia ser levado e ia bater lá no teto, eu segurava. Depois, quando falei, Deus, para, que eu não aguento mais, estava muito bom, mas eu não aguentava, a sensação é como se eu fosse explodir, muito bom, mas eu não aguentava, era uma presença tão grande de Deus, uma experiência muito rica. A minha esposa depois pergunta para mim, o que você sentiu? Eu pensei, e disse para ela, o nosso casamento, a gente já é casado há 33 anos com a mesma pessoa, é bom deixar claro, com a mesma pessoa, certo? A Ana é a melhor esposa que eu tenho e única também, certo? Eu disse para ela, o nosso casamento foi um dos dias mais impactantes da minha vida. Foi algo assim tremendo. Um dia, se eu puder, eu te conto como foi algo maravilhoso. E continua sendo. Mas aí eu disse para ela, se eu pegar, eu estudei matemática, fiz faculdade de matemática, se você pegar isso e multiplicar expoente 1000, é quase um número infinito, se você botar expoente 1000, é muito ínfimo ao que eu senti naquele dia. Então, quando o salmista diz aqui, quão amáveis, é um encadeamento de ênfase, que ele não consegue exprimir, mas ele vai tentar dizer, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Uma pergunta que eu digo para você, é isso que você sente por Jesus? Responde aí para você mesmo com Deus, é isso que você sente por Jesus? É isso? É isso que ele estava dizendo, esse quão amáveis é algo quase que indizível, porque ele estava afastado do tabernáculo e ele ansiava, anelava estar lá, porque no tabernáculo tinha a Arca da Aliança, onde era a presença de Deus. Hoje nós temos o Espírito Santo que habita em nós, a presença de Deus. Então é isso que nós sentimos para o Senhor, esse quão amáveis. Ele não tem como eu me expressar a quantidade, a beleza do que isto é para mim. Você deve saber também que os Salmos é um livro poético, só que não é em rima, ele é escrito em paralelos. Então, normalmente no primeiro versículo, nos primeiros versículos é o fulcro, a ideia principal, e depois ele vai dando outras explicações. Aqui no verso 2 ele vai dar algo assim, uma analogia que vai fazer a gente entender o que ele quis dizer. Diz, o pardal ele encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. O que ele está querendo dizer aqui? O ninho significa o lugar de pertencimento, proteção, onde você é conhecido, onde você chega e não é censurado, o lugar que você ninguém pode te encontrar, te achar, fazer mal para você. Você está protegido. Então ele diz, o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolhe. Eu encontrei os teus altares, Senhor dos céus. Ou seja, não existe nada melhor, lugar melhor do que estar na presença do Senhor. Esse texto vai dizer lá no final que um dia nos atos do Senhor vale mais que 1000. Agora, no verso 4, 5 e 6, nós vamos ver cada uma dica muito importante que ele vai dizer. Esse bem-aventurado não é só feliz, é esse quão amáveis aqui, quão especial é, diz, bem-aventurados que habitam em tua casa. O que ele ensina aqui de novo? Louvam-te perpetuamente. O que é louvar perpetuamente para você? É você ficar cantarolando o dia inteiro? Não. É você ter um entendimento. Conhecer Deus é relacionar com Deus. Lembra que Abraão foi caminhar com Deus? Quer dizer, saber Deus na teologia é a informação que a gente tem para você meditar e aí fazer arrazoado, mas conhecer Deus é relacionar-se com Deus. Você conhece Deus quando você relaciona com Deus. Ele disse,
Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. É você ter certeza que tudo que Deus faz é bom. Então, se um dia você chegar no trabalho e receber lá, olha, aqui hoje é seu último dia, você vai dizer, glória a Deus. Glória a Deus não pelo seu último dia. O cara é doido, esse cara, né? Fala que eu estou demitido, dá glória a Deus. Não, a glória é porque você está dando que Deus vai continuar sendo o seu Deus. Se uma porta fecha, a outra vai abrir. Isso que é glória a Deus. Essa certeza que nada e ninguém vai te separar do amor de Cristo. O apóstolo Paulo deixa isso bem explicitado. Nada vai me separar do amor de Deus. Nada. E ele vai concluir, depois de colocar aquela lista de situações desagradáveis, de pelejas e provações, tudo posso naquele que me fortalece. O exemplo bem claro, eu não quero caminhar muito por causa do tempo, eu conheci uma senhora lá em Uberlândia, já idosa, bem idosa, hein? Por sinal, era intercessora minha. Esse sinal que o culto está acabando, é? Tá bom. Eu falei, eu sei igual na escola dominical, falta 5 minutos, né? Mas eu vou correr aqui. Essa senhora, inclusive, vocês orem por mim, eu preciso de intercessores, viu, irmãos? Orem por mim de verdade, orem mesmo, eu preciso de intercessores. Essa senhora era intercessora, já chegando aos 90, lia sem óculos. Eu falava, ó, que coisa. Toda vez que eu ia na casa, ela estava lendo a Bíblia, ó, uma pessoa agradável, um semblante assim alegre, uma pessoa simples, morando numa casa simples, mas que satisfação, que beleza. Essa mulher perde a filha com câncer, com 56 anos. No funeral, né, eu fui escalado para ficar pertinho dela. Fiz isso com muito gosto, com medo dela sentir-se mal. No ofício fúnebre na igreja, ela ficou firme. Lá no cemitério, quando teve uma outra palavra, fiquei pertinho dela, dizendo, vai que ela fique... Quando foi descer o caixão, ela disse, eu quero ter uma palavra, pastor. Tá bem. Me preparei, falei, agora é a hora. Ela me surpreende com uma aula de teologia. Ela disse, eu quero agradecer ao meu Deus pelo privilégio que eu tive de desfrutar da presença da minha filha com 56 anos. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o Senhor. Eu tinha ouvido isso só de Jó. Agora eu ouvi dessa mulher, e eu pude acreditar, porque eu a conhecia. Ela falou com muita integridade, com muita convicção, grata a Deus, sentindo a separação, sentindo a perda, mas grata a Deus, porque ela via o privilégio que o Senhor havia dado de conviver 56 anos. Isso é louvar perpetuamente. É ter certeza que Deus cuida e faz todas as coisas. E mesmo quando essa dor maior, que é alguém querido falecer, a gente está ligado à convicção de que nós seremos transformados na vinda do Senhor. Isso precisa encher o nosso coração. Isso precisa ser algo que inunde a nossa vida, essa certeza de convicção que não existe nada maior do que a graça e a beleza, a certeza, a convicção de que Deus está conosco e agindo Ele, nada e ninguém pode impedir. O verso 5 diz, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Veja o detalhe, a força está em ti, no Senhor, não em nós. Muitas vezes a gente confia no nosso doutorado, pós-doutorado, mestrado, especialização, dinheiro, riqueza, pedigree, nome de família conhecida. A gente se fortalece ou pensa que é fortalecido assim e morre logo no outro dia. E tudo fica, e tudo passa. Então, bem-aventurado hoje o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Caminho aplanado para mim, quando garoto, eu via as patrolas passando, né, acertando a rua, não é? Para mim, aplanado era assim, uma coisa bem reta, sem ondulações. Mas se você vai olhar, o texto dá uma ideia interessante, muito mais ampla, que é equalizado. Fica muito diferente. E aí me vem à mente Elias no Monte Carmelo.
matando os profetas de Baal, né? Estava lá, imagina aquela adrenalina, ele desafia Baal, os sacerdotes lá de Baal, manda botar o altar lá e manda jogar água em cima, manda fazer um rego para botar bastante água e diz, chama lá, o seu Deus, Baal deve estar dormindo, acorda ele, e ele vai falando tudo isso, depois ele chama, invoca o Senhor queima tudo aquilo. Se você continua lendo, Elias depois começa a fugir de Jezabel, e vai dizer, eu quero morrer, meu pai morreu, eu não sou melhor que meu pai, eu quero morrer também. Depois da adrenalina, uma depressão, né? A adrenalina pica, uma depressão baixa, ó. E aí ele vai para a caverna, e Deus fala com ele com uma brisa, um cicio. E ali, eu fiquei sabendo agora que em Campinas estão começando a preparar entregas, deliver, por drone, né? Então, vai começar a cair pizza na cabeça de muita gente aí, né? Vai dar problema. Mas o pessoal está encantado com essa tecnologia, já foi inventada na época de Elias, não é? Delivery com os passos, ia levar lá a comidinha prontinha lá, e não tinha nem que ligar, já era entregue, né? Estão achando aí delivery interessante, agora com drone, já tinha na época de Elias, irmãos, olha que benção. Mas voltando ao texto, caminhos aplanados é você entender, pensa no eletrocardiograma, aplanado no eletrocardiograma deu errado, né? É bom que fique assim, não é? É bom que fique assim, pulsando. Mas o caminho equalizado é que, se você está lá no alto, o Senhor está lá com você. Você está no meio, o Senhor está ali. Você está lá embaixo, Ele está ali. Isso que Elias aprendeu, que lá na caverna, Deus fala na brisa, e Deus fala no trovão, no fogo. Isso é maravilhoso para nós. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos equalizados. Os nossos caminhos são equalizados, estão na mão de Deus. Se você está aqui em cima, amém, está aqui, está bom, está aqui, está bom, está aqui, está bom, porque o Senhor está contigo. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá, irmãos, isso é importante, é alegria para nós. O verso 6, para encerrar, diz, o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial. De bênção cobre a primeira chuva. No hebraico aqui, esse vale árido é o vale de Baca. É o vale da desolação. Nenhuma agência de turismo faz pacote de turismo para o vale de Baca. Ninguém vai, ninguém quer ir. Esse vale corresponde ao vale de sombra de morte do Salmo 23. São momentos difíceis da vida que você não escolhe, mas quando você passa por eles, você cresce, porque Deus está com você. Então, nesse vale de Baca é onde você já experimentou de tudo, você já fez tudo, você quer jogar a toalha, você quer desistir, porque você já tentou fazer tudo na sua força, E você diz, não vai dar. Olha o que o texto diz. O qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênção o cobre a primeira chuva. Quer dizer, esse vale de desolação, seco, árido, torna-se em oásis. Torna-se em oásis. Eu ando muito pelo Nordeste, vocês devem conhecer, alguém deve ser de lá. Sabe da aridez daquela terra. Terra boa, mas não tem água, né? Fica difícil. Mas eu fui para Paraíba um tempo atrás disso, depois da chuva. Parecia que eu estava no Paraná. Foi tudo verde. Não é? Assim é conosco. Você pode estar seco, árido, esturricado, rachado, aquela terra rachando de falta d'água. Mas um chuvisco de Deus na sua vida faz brotar. Faz brotar. Isso é interessante, isso é importante demais. O qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênção o cobre a primeira chuva. O primeiro chuvisco de Deus faz transformar todas as coisas. E para encerrar aqui, irmão, para a gente concluir, a bênção maior ainda é que é por onde você passar, transformados pelo Senhor, você será uma mensagem viva de transformação. Olha que beleza. O que mais tem nesse mundo são pessoas sem esperança, sem convicção, com medo, inseguras, querendo morrer porque não vê alternativa na vida, não tem esperança nenhuma. Então você vai ser a esperança viva, dizer, o meu Deus
pode todas as coisas. Mas ele tem que ver isso olhando para nós. Quando a gente falar de esperança, a gente tem que ser uma pessoa esperançada, uma pessoa que transborde isso. Não que você vai ser rico, mais bonito, melhor, mas você vai, as pessoas vão olhar para você e vão perceber que você tem algo que elas não têm. Quando alguém olhar para você e dizer assim, o que você tem? Ô, irmão, pode deixar, eu já está no final aqui, eu já suei, já, pode deixar, não tem que... Tá, sossegado. Faz parte aí. Eu estou treinando para ir para o Nordeste no verão. Tá bom. Tá jóia. Fica tranquilo. Então, isso é importante. A gente perceber que Deus, Ele faz isso conosco. E Ele, além de te abençoar, você vai se tornar abençoador. As pessoas vão olhar para vocês e o que você tem? Você vai dizer assim, Jesus Cristo mudou meu viver. Nós temos essa mensagem. Se você não tem ainda, você precisa se encontrar com Jesus. Hoje é o dia da salvação. Mas se você tem, já se encontrou com Jesus, ele já te chamou, Ele já te encontrou com você, né? O Pai já o levou até Jesus. Você tem que viver essa vida abundante, desfrutar desta vida aqui. É o que a gente, com o George Eldon Led, já ensinou em escatologia realizada. É o céu já, não agora, não pleno, mas nós temos condição de viver o céu aqui agora. Não porque você vai comer o melhor da terra, não porque você vai ter tudo, não, mas que você vai olhar esse mundo com os olhos diferentes. Você vai voltar para o trabalho com o mesmo chefe chato, mas você vai olhá-lo como alvo da graça de Deus. Você vai estar perto dele para exalar o bom perfume de Jesus e ele perceber que você tem algo diferente. Percebe? Ora pelos seus chefes. Eu sempre orei pelos meus chefes, para Deus transformar o coração deles ou transformá-los do trabalho, leva para outro lugar, né? Mas não é verdade? Tem vários jeitos de mudar, né? Ou muda o coração, ou muda a pessoa, ou muda a gente, não é? Essa é a importância nossa, a gente crê que Deus muda, Ele faz isso, e Ele usa a gente para ser agente de transformação. Minha oração, meu desejo, é que Deus continue abençoando você. Eu não sei como você estava, eu não sei como você entrou aqui, não sei qual era a sua angústia, sua aflição, sua preocupação, mas eu sei que Jesus é aquele que pode e quer propiciar a você uma vida abundante. E não vai ser com fama, não vai ser com riqueza, não vai ser com poder, vai ser com a presença do Senhor. E agindo o Senhor em nós, nada e ninguém pode impedir. Amém?